nome é Pietra e eu tenho 7 anos. Agora nós vamos começar, né? Hoje já pesei sobre uma coisa importante, o perdão. Alguém de vocês sabe qual é a história que alguém perdoa? José. José, ele fez muitas coisas, não foi? Será que aqui na igreja tem alguém que carrega o peso da raiva e do orgulho por alguém? Eu vou contar uma história para vocês das batatas. Sobre batatas. Um professor mandou que no dia seguinte as crianças trouxerem batatas. E as batatas tinham que ser grandes, médias e pequenas. Eles levaram para a escola. Quando chegaram lá, o professor mandou eles escreverem o nome das pessoas que eles não gostavam dessas batatas, de acordo com os seus sentimentos. Se eles não gostarem muito de uma pessoa, eles pegariam uma batata grande. Se eles não gostarem um pouquinho, eles iam pegar uma batata média ou pequena. E assim foi. Depois que todos terminaram, eles iam fazer um passeio. Eles tinham que levar a batata dentro da sacola. E o saco estava muito pesado. Depois eles já começaram a reclamar. Esse saco está muito pesado. Por que a gente trouxe essas batatas? Os alunos começaram a reclamar. E o professor esperto, sabendo que eles brigavam muito entre si, falou: olha, você está reclamando do peso que você carrega por as pessoas que você não gosta, porque o tamanho que você não gosta dessa pessoa vai ser o tamanho inteiro do seu prejuízo. Então assim foi. Se você fazer alguma coisa errada com alguém, o tamanho do seu prejuízo vai ser maior. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 37, do 2 até o 11. Alguém pode ler, por favor? Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho, e digo: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai,
e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante o dia em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Pronto? Nesse texto que nós lemos, nós aprendemos algumas verdades sobre as quais a gente não pode fazer coisas erradas e também a gente não deve reclamar como os irmãos de José reclamou. A raiva e o ódio têm dois pilares, a inveja e o orgulho. A inveja e o orgulho lembram os irmãos de José a tramar a morte dele. Jogaram no poço fundo, mas um de seus irmãos não queria o assassinato. Aconteceu que, estando José no poço, ainda passando uma caravana para o Egito, e tiveram a ideia de vendê-lo como escravo. José, ao chegar no Egito, comprado por um poderoso homem chamado Potifar, mas Deus era com José e José estava com Deus, mesmo nas piores situações. José não carregava o peso das batatas, da mágoa e da raiva. Ele tinha o Espírito de Deus e confiava que a justiça vem do Senhor. Amém. Bom Deus era com José e deu a ele o dom de interpretar sonhos. Mesmo sem merecer, estava José numa prisão, sozinho, longe de casa, mais perto de Deus. Um dia, José interpretou na prisão o sonho do padeiro e do copeiro. Eles tinham sonhado e José interpretou o sonho dos dois. O do copeiro foi que ele ia sair da prisão. E o do padeiro foi que ele também ia sair da prisão, mas ia ser morto. E assim aconteceu. 2 anos depois, Faraó também teve um sonho. Nesse sonho tinha 7 vacas gordas e bonitas, e do outro lado do rio tinha 7 vacas magras e feias. Também tinha 7 espigas gordas e bonitas, e do lado tinha 7 espigas magras e feias. E elas engoliram as 7 espigas gordas, e as vacas magras e feias também engoliram as 7 vacas gordas e bonitas. O que será que isso significa? José interpretou o sonho falando que as 7 vacas gordas e bonitas são 7 anos. As 7 vacas magras e feias são 7 anos. As 7 espigas gordas e bonitas são 7 anos. E as 7 espigas magras e feias também são 7 anos. As 7 vacas gordas e bonitas são 7 anos de comida e de fartura. E as 7 vacas magras e feias são 7 anos de fome. Nesses 7 anos de comida, eles pegaram bastante comida, cataram e guardaram. Quando chegou os 7 anos de fome, muita gente foi no Egito.
pessoas do mundo todo foram e compraram comida para suas famílias. Uma dessas pessoas foram seus irmãos. Eles chegaram e José percebeu que eram eles. Então ele se apresentou, os irmãos de José. Nós somos uma família de 12 irmãos. Um de nossos irmãos está com nosso pai e um de nossos irmãos morreu. Então, José falou: você só vai sair daqui com comida quando você trouxer seu irmão mais novo. E um lá ficou preso por enquanto que eles voltaram para pegar Benjamim. Voltando, insistiram para o pai para que ele deixasse eles levarem Benjamim. Mas o pai não estava deixando. Até que o pai ele acabou deixando. Benjamim foi com seus irmãos. Chegando lá, José queria saber se eles mudaram mesmo. Queriam saber se eles tinham mudado, se eles tinham ficado, se eles ficaram bem. Bom. Que eles estavam agora fazendo o bem para os outros. Então, ele fez um teste, pegando a taça que ele bebe água e botando na bolsa de Benjamim. Botando na bolsa de Benjamim, ele falou que ele não ia punir todos eles, apenas Benjamim. Então, o seu irmão mais velho falou que não era para deixar Benjamim ser punido, mas sim ele, que ele ia se matar para seu irmão viver, porque seu pai já tinha sofrido muito com a perca de José. José não conseguiu aguentar mais e chorou, o revelando, abraçando seus irmãos, muito felizes. Agora, vou fazer o meu apelo para vocês. Vocês não devem ser ruins com os outros. As crianças, principalmente na escola, não devem brigar, não devem fazer coisas ruins, não devem pegar as coisas dos outros, porque isso pode ser muito ruim. Então, crianças, não façam isso. Adultos também, não façam coisas ruins, porque é muito ruim vocês fazerem coisas ruins. É uma coisa que a gente está pecando para Deus. A gente não deve fazer coisas ruins, fazer umas coisas que as pessoas não gostam. Então não façam coisas ruins, até porque a raiva, o ódio, o orgulho são venenos que a gente bebe e distribui para os outros. A gente quer que os outros morram com esse veneno nosso. A gente também não deve fazer isso, mas sim levar o bem para os outros. A palavra de Deus, não o veneno, mas sim a palavra de Deus, o estudo, para que eles saibam quem é o rei, quem é o nosso pai. Eles devem saber disso. Então, eu quero que vocês levem a palavras para todas as pessoas, os seus amigos, seus vizinhos, muitas pessoas, até porque isso é uma coisa muito importante. Então, amém? Amém. Agora, o louvor especial.